Olá pessoal, quem fala com vocês é o Renato e hoje voltamos antes do que eu esperava para mais um vídeo sobre o Isekai do Goblin. E antes de começar o conteúdo eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o último vídeo que eu fiz sobre esse Isekai e principalmente para quem comentou naquele vídeo, de verdade, muito obrigado. E sem enrolação, bora pro vídeo. Esse segundo episódio já começa de uma forma interessante. No meio da noite, o Gabiru chama o Goblin velho senil e diz a ele que as mulheres que estavam presas no armazém morreram. Então os dois fazem um funeral para elas. Enquanto isso, o Gabiru começa a pensar que elas tiraram a própria vida depois que perderam toda a esperança de sair da mão dos Goblins. Aí você deve estar se perguntando, Renato, como exatamente essas mulheres arrumaram veneno? E para entender isso, eu fui procurar alguns spoilers do mangá, inclusive uma pessoa até comentou no vídeo passado sobre isso. Parece que o próprio Prota deu veneno para elas, para tirar elas do sofrimento que elas estavam passando, mas por algum motivo isso foi cortado do anime, o que deixou a situação muito mais leve do que deveria ser. Mas deixando isso de lado, a gente tá aqui para falar do anime, então vamos focar nele. Depois disso, o Gabiru começa a treinar os outros Goblins, como ele tinha prometido, e no dia anterior, enquanto todo mundo treinava, o Gabiru foi para a floresta caçar monstros poderosos para aumentar o arsenal de habilidades que ele tem. Então ele vê pessoas se aproximando da vila e quando ele se prepara para atacar esse grupo, o Goblin velho senil impede ele, falando que aqueles são os guerreiros da vila que estão voltando depois de um saque. O líder desse grupo é o Goblin Ken e eles trouxeram mais um grupo de mulheres para a vila. E nessa hora o Gabiru fala uma coisa interessante: mesmo os Goblins cruzando com outras espécies, o DNA deles é tão forte que o resultado dessas cruzas sempre é um Goblin. Então, para impedir que essas garotas acabem como as anteriores, o Gabiru se oferece para tomar conta delas. Só que isso deixa o Goblin Ken bolado, e quando parece que ele vai bater no Gabiru, todos os outros garotos Goblins se preparam para lutar contra os Goblins mais velhos. Para essa disputa não virar uma guerra civil entre os membros da vila, a Goblin Sato e a maga da vila, me desculpem, eu esqueci o nome dela, dão a ideia do Gabiru e do Goblin Ken lutarem entre si, e quem ganhar vira o novo líder da vila inteira. Só que pro azar do Ken, o Gabiru comeu uma aranha demônio no dia anterior e por isso ele ganhou os poderes do Homem-Aranha. Depois que o Ken foi derrotado, os outros Goblins da equipe dele não tiveram coragem para peitar o Gabiru. Então o Gabiru leva as garotas pro armazém e ele promete proteger elas dos outros Goblins. E ele garante que nada de mal vai acontecer com elas. Além disso, o Gabiru promete que algum dia vai devolver elas para uma vila humana. E eu acho que ele só não mandou todas irem embora logo de cara, porque soltar elas sozinha em uma floresta lotada de monstros é o mesmo que condenar todas à morte. A Ruivinha pergunta se elas podem fazer alguma coisa por ele, e o Gabiru responde que elas podem compartilhar o conhecimento delas com ele. Daí a Ruivinha conta que elas faziam parte de um comboio de comerciantes, e esse comboio foi atacado pelos Goblins, os homens foram exterminados, e as mulheres foram trazidas para essa vila como escravas sexuais. Daí o Prota decide cozinhar para elas, e ele se surpreende porque a Ruivinha tem coragem de vir cumprimentar ele de boas. Graças a essas garotas, o Gabiru aprende que, diferente dos monstros, os humanos não podem evoluir, mas em compensação eles têm inúmeros trabalhos diferentes. A mais quietinha é ferreira e avaliadora, as irmãs louras são uma costureira e uma cozinheira, a mina de óculos é uma alquimista e a Ruivinha é uma guerreira novata e meio fraca ainda. E por isso o Gabiru tem a ideia de fazer ela treinar com os Goblins no futuro. Depois disso o Gabiru volta a treinar os outros Goblins, só que os mais velhos ficam putos com a forma que o Gabiru trata eles. Que foi? Vocês sobreviveram por sorte até agora, é? Como é que é, seu pirralho de merda? No dia seguinte começa a chover e o Gabiru decide fazer um treino pesado com Goblin Kit. E é nítido que as ordens do Gabiru deixaram o Ken furioso. Depois disso, enquanto o Gabiru dormia, ele ouviu barulhos estranhos vindos do armazém. O Ken e mais 4 Goblins decidiram atacar a Ruivinha e as amigas dela, enquanto elas estavam dormindo. Mas antes que eles pudessem atacar as garotas, o Gabiru para eles e as garotas acordam com o Gabiru derrotando todos os outros Goblins. Só que todo esse barulho acabou acordando vários outros Goblins da caverna, e o Gabiru manda o Goblin Kit levar o Ken e todos os outros para fora da caverna. Depois disso, o Gabiru decide usar esses 5 como exemplo do que vai acontecer com quem desobedecer as ordens dele. E o melhor de tudo é que depois dele espancar todos até quase a morte, ele ainda vira com um sorrisão para falar com todo mundo. Bom, pessoal, será que todo mundo entendeu as regras da aldeia? No dia seguinte, o Ken morreu depois do castigo, e depois disso o anime corta para eles caçando, e eles encontram um tricórnio, um unicórnio
tricórnio de 3 chifres. E esse bicho é tão forte que o Gabiru e o Goblin Kit precisam se unir para vencer esse bicho. Depois de comer a carne do tricórnio, o Gabiru ganhou uma habilidade roubada de estocada tripla, onde basicamente com um golpe ele consegue criar 3 ataques diferentes. Meia-noite naquele dia. Depois disso, a Ruivinha ficou abalada depois da tentativa de ataque do Ken, e pra se acalmar ela decidiu dormir com o Prota. Já tô achando o máximo esse protagonista simplesmente aceitar ela dormir com ele, sem fazer uma tempestade num copo d'água por causa disso. Agora é sério, será que a Ruivinha vai virar uma esposa do Prota? Só Deus sabe! Só Deus sabe. No outro dia, o Gabiru acorda com os 2 braços ocupados, porque a Ruivinha dormiu de um lado e a Goblin Me dormiu do outro. Reparem que até agora eu nem falei o nome da Ruivinha, e isso é porque nem o Prota se importou em perguntar o nome dela. Ok. Depois disso, eles descobrem que a mina que carregava as armas dele também evoluiu. Então, para melhorar o treinamento, o Gabiru decidiu dividir a vila em equipes. O Goblin Kit treina as forças de defesa, a Goblin Me treina os arqueiros, e a mina que cuida do equipamento deles vira responsável pela equipe de suporte. E ainda tem a divisão de magia, mas só que essa divisão só tem um membro. Enquanto isso, o Gabiru entrou na floresta sozinho para caçar alguns monstros fortes. E usando magia, ele consegue matar um tricórnio sozinho e com um único ataque. Depois disso, enquanto ele anda pela floresta, ele encontra um tricórnio estraçalhado, e automaticamente ele lembra que o Goblin Velho Senil disse para eles nunca irem para a parte norte da floresta, porque lá é o território do Grande Urso Vermelho, e não demora muito pro Gabiru ficar frente a frente com essa grande besta. Qualquer um com um pingo de juízo fugiria, mas o Prota tá disposto a lutar até a morte só para comer esse urso. Essa frase ficou meio estranha, mas vamos nessa. O Gabiru começa a luta com um ataque mágico mais forte que ele tem, mas o urso sacrifica o próprio braço para sobreviver. No segundo ataque, o Gabiru finca um machado na cabeça dele, mas o urso faz ele sair voando pelos ares. Então o urso decide acabar com o Gabiru usando um sopro de fogo, e ele toca fogo na floresta toda. Mesmo ficando todo fudido depois desse ataque, o Gabiru decide usar magia de água para sobreviver ao sopro de fogo, e ele ainda fica uma espada na garganta do urso. Mas o urso faz ele sair voando pelos ares de novo. Como o urso não pode mais cuspir fogo, o Gabiru decide ir no X1 com ele de novo, e a gente só vê o braço do Gabiru voando. No outro dia, depois dessa luta insana, o Gabiru conseguiu decapitar o urso, mas ele levou um ferimento fatal, e um pouco antes de desmaiar, o Gabiru recebe mais uma notificação de evolução, e dessa vez promovendo ele para um ogro. No outro dia, o Gabiru acorda alto, forte e musculoso. Gostoso pra caralho! Então, antes de voltar para a vila, ele decide tirar a pele do urso para levar como prova. E quando ele volta para a vila, ninguém reconhece ele, por isso todo mundo acha que ele vai atacar a vila. Até a Goblin Me reconhecer que aquele ogro é o Gabiru, e legal que de pura raiva ela tenta chutar o Gabiru, só que ele tá tão forte que ela acaba se machucando. Depois disso, a Goblin Me dá um sermão nele por ter sumido e ter deixado ela preocupada, e o episódio termina com o Gabiru surpreendendo todo mundo com a notícia que ele conseguiu matar sozinho o Urso Vermelho. Eu não conheço nada do mangá de Remonster, mas até agora eu tô gostando muito desse anime, principalmente do protagonista. Resumindo tudo que eu quero falar, esse Prota é muito brabo. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por me assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.